Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar, hoje quinta-feira, 21 de junho. Nós estamos neste mês fazendo uma série de programas chamada Sindicalismo e Enfrentamentos. Por quê? Porque as categorias profissionais, os sindicatos, as entidades de modo geral, têm feito vários enfrentamentos em várias áreas. Nós, na quinta-feira passada, falamos do enfrentamento vitorioso comandado pelo Sindicato dos Professores de São Paulo, Simpro, ou outros Simpros também se engajaram, mas basicamente aqui na capital, e que teve como resultado a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho e a preservação de direitos históricos dos professores, que as grandes empresas de educação, esse ramo hoje está sendo desnacionalizado com uma velocidade bárbara, elas queriam cortar. Então os professores conseguiram, de forma inteligente, articulada, planejada, agregar apoio de alunos das escolas particulares, de professores. Era até um belo ato em frente ao MASP na Paulista, e o fato é que resultou num acordo coletivo e os direitos dos professores e garantias e conquistas antigas, tudo isso foi preservado. Hoje nós vamos falar de um outro caso interessante. Então, coincidentemente, também é professor quem está aqui. Na quinta-feira passada foi o Luiz Antônio Barbalho. Hoje é o Pedro Zanotti Filho, que preside o Sindicato de Servidores Municipais de Guarulhos. Está tudo bem com você, Pedro? Tudo bem, João. Boa noite a todos que nos assistem. Amanhã Brasil-Costa Rica vai dar quanto? 2-1 Brasil. Brasil? Brasil. Então, tá bom. Tem que torcer, né? Tem que ganhar, né? Não, torcer... Tem que ganhar. Tem que ganhar. Até porque se a gente não ganhar da Costa Rica, vai empatar com quem, né? Aí foi difícil. Nós também temos aqui em todo o programa, todas as quintas-feiras, a nossa jornalista Ariane Soares, que trabalha com a gente na agência. Tudo bem, Ariane? Tudo bem, João Franzin. Boa noite a você. Boa noite, Pedro. Obrigado pela participação. Obrigado. E a você que nos assiste, envie suas perguntas. Pedro está aqui para recebê-las e respondê-las. Então, você pode enviar através do nosso WhatsApp, que é 011 São Paulo 97471 9071. Vou repetir, 97471 9071. Estamos ao vivo também pelo Facebook da Agência Sindical. Basta enviar sua pergunta, nós encaminhamos ao entrevistado, e também pelo Facebook do Pedro Zanotti e também do João Franzin. Estamos ao vivo. Muito obrigada e aguardo a sua participação. Muito bem, conosco no estúdio também, do lado de lá das câmeras, a Camila, professora de Guarulhos, a Gisele Lima e o Edu Sanduli, que é o diretor do programa e que é o maestro aqui dessa orquestra desafinada, mas ele faz o que pode. Por que o Pedro está aqui hoje? Porque os servidores de Guarulhos, através do sindicato, o STAP, conseguiram uma vitória importante, simbolicamente, além da vitória factual, uma vitória simbólica sobre o que eu vou contar agora. Vocês sabem que o MBL, esse movimento reacionário, direitista, escroto, que tem aí na política brasileira, eles alimentam muito uma bobajada chamada escola sem partido. Muito bem. E aí, eles têm um projeto já mais ou menos pronto, eles chegam na cidade, quem é o vereador que poderá apresentar esse projeto? Escolhe um vereador lá, arma com ele, e o vereador acaba apresentando o projeto. Em Guarulhos, foi um vereador do DEM, até advogado, sujeito esclarecido, que apresentou o projeto imediatamente entendido pelo professorado como lei da mordaça, porque não pode nada, né? O professor não pode nem tossir na sala de aula, porque já é engajamento partidário. Bom, o sindicato inteligentemente pediu ao vereador que retirasse seu projeto. Não foi batendo, dando porrada e tal. E foi acumulando força, até que recentemente o projeto morreu por decurso de prazo, não é? Ele acabou não tendo a tramitação desejada pelo MBL. Do que me consta, foi a primeira derrota numa cidade grande como Guarulhos, a segunda maior do estado de São Paulo, depois da capital, a capital é Guarulhos, em que o MBL foi derrotado na sua pretensão reacionária, atrasada, obscurantista. E o sindicato
não foi uma luta sindical específica, mas foi uma luta a partir de um sindicato, foi um enfrentamento a partir de um sindicato. Então, Pedro, queria que você contasse um pouco dessa história, começo, meio e fim. Então, vamos lá. Como você mesmo disse, né, o projeto que o MBL encampa, que é essa escola sem partido, logo de cara tem a questão da inconstitucionalidade, né? Tá. Porque, não sei, as pessoas que defendem esse tipo de coisa, que seja uma lei municipal ou estadual, acho que em Alagoas também foi derrotado, não tem como ser municipal. Então, naquele momento, o sindicato já começou a trabalhar isso com o professorado, né, nas redes sociais e com a sociedade também civil, mostrando que não há essa possibilidade de você ter uma educação num município de um jeito e no outro município de outro jeito. Sim. Né? E o projeto em si também é muito ruim, as pessoas não tiveram oportunidade de ler o projeto. Então ele colocava uma questão, por exemplo, tinha um artigo do projeto, desse mesmo projeto que anda por aí, que ele coloca que o professor jamais poderá fazer qualquer tipo de atividade ou de ensino que afronte os princípios dos pais. Sim. Então fica difícil você ter, vamos sei lá, um exemplo, um professor de história. Você vai falar sobre a história do povo indígena, Sim. Por exemplo, se os ensinamentos do pai daquela criança é um ensinamento reacionário, que nem um dia a gente vendo por aí essas redes sociais, o pessoal agora está chamando até índio de vagabundo, né? Sim. Então, se o ensinamento daquele pai é que o índio é um vagabundo e o professor em sala de aula vai fazer toda a leitura histórica do povo indígena, que o índio não é um vagabundo, que a cultura dele é totalmente diferente, ele não está preocupado em bens materiais, em acumular capital, né? Que a vida dele é totalmente diferente, você vai estar confrontando o ensinamento do pai. Sim, e aquele projeto aquele projeto que roda aí pelo país, ele fala isso. Sim. Que se o professor fizer o confronto com o ensinamento dos pais, ele vai sofrer penalidades. Agora botar na fogueira ainda eles não estão propondo. Daqui a pouco vão querer botar na fogueira ainda também. Não. Na Inquisição. Ainda não. E nesse projeto, né, fica aos demais os companheiros, professores do Estado de São Paulo, né, do Brasil inteiro também, que esse projeto, como você bem colocou, ele fica rondando as câmaras municipais, criando fato político nas cidades, nos estados. Esse projeto, ele tem no artigo dele também, ele tem uma coisa interessante que os professores de Guarulhos, batemos nessa situação, que é o seguinte, que garante o anonimato para o denunciante. Sim. Então, se o pai, sei lá, vê o material do filho, ou o pai chegar lá e o filho falar para o pai, pai, meu professor falou que o povo tem que lutar pelos seus direitos, que o povo não pode. Então o professor é comunista. Peraí. Já vou dedar o sujeito. Vou lá, o anonimato. Ele poderia mandar lá uma carta, um e-mail, que seja para a Secretaria de Educação, e a Secretaria de Educação, pela lei, tinha que abrir uma sindicância. Sim. Por isso que foi colocado como lei da mordaça. Mas aí o interessante maior disso daí, que era a questão do anonimato. Tá. Então, a preocupação maior também dos professores de Guarulhos, do STAP, do Sindicato dos Servidores, foi como vai ficar isso? Não, porque você está institucionalizando a deduragem, a caguetagem. Isso. E assim, como vai ficar? Porque passa até por uma questão, lógico que acontece, né? Em sociedade acontece isso. São quase 7 mil professores em Guarulhos. Às vezes, um pai de aluno não gosta do professor. Tem uma diferença até pessoal lá. Pessoal, isso não gosta do jeito, ou em certo momento não gostou de uma certa fala do professor. Então ele ia ter um mecanismo, a lei dava um mecanismo dele poder prejudicar o servidor, poderia inventar uma história qualquer, o cara falou lá pro meu filho que tem que votar no partido A, no partido B, e sem ter falado. E o professor já passaria a ser culpado até prova em contrário. Ia ter que provar sua inocência. Ele tem que provar a inocência, o inverso. Pedro, acho que esse é um padrão que vem se repetindo no Brasil. Algumas da Lava Jato me parece que também tem isso. Né? Negócio de delação premiada. Nesse caso, a delação não tinha prêmio, não. Não, né? não tinha prêmio. O prêmio seria se vingar daquele professor, né? Tá. Então, o STAP, João, como você bem colocou no início, nós saímos em defesa da categoria nesse sentido, né?
E, infelizmente, também alguns professores, eu acho que não leu o projeto, não entendeu muito bem. Tem alguns também que são reacionários mesmo. Infelizmente tem. Tem, claro. Tem professor reacionário. Parece uma coisa, né, que nem um corintiano palestrino. Parece uma contradição. Né? Mas tem. Que apoiava, mas também não entendeu o projeto, mas a grande maioria entendeu e participou ativamente. Então nós tivemos várias frentes na questão do projeto. A primeira foi fazer as ações políticas da Câmara Municipal. Aí o sindicato foi lá com faixa, tudo mais, eu vi. Isso, convocamos a categoria, tivemos também o apoio, né, de alguns professores da POS do Guarulhos, né, o pessoal da direção, o pessoal do Simpro, Guarulhos também, a Nara, né, que é presidente do Simpro, os movimentos sociais, o pessoal, né, que participa das discussões da cidade também participaram. E o assunto caiu na mídia também, né? Caiu na mídia, teve debate, alguns programas também de televisão, né, da web também, de Guarulhos, levou o pessoal do MBL para falar, e aquele discurso sem sentido, né? Eu até, quem é professor sabe disso, está em sala de aula do Estado, eu até brinco com alguns amigos lá no Estado, eu falo assim, pô, a gente não consegue nem trabalhar o currículo, porque não tem tempo, 40, 45 alunos, o governador coloca dentro da sala de aula, e tem a questão disciplinar, e tem a questão do ficar quieto, e tem a questão de preparar a aula. Eu falei, eu queria saber qual que é o tempo que dá para doutrinar alguém, porque não tem tempo, eu não sei onde eles arrumaram. Aliás, está cheio de professor aí dando capital em alemão para o moleque ler, né? 800 páginas. Tá cantando. É ridículo, né? Não tem lógica. É ridículo. Não tem lógica. O debate existe, a questão é que eles veem, eu acredito que o MBL pensa que o adolescente de hoje, ou o adolescente de todos os tempos, que o adolescente é um pateta, um bobo. O aluno está em sala de aula, pelo menos estou em sala de aula, eu tenho que mandar um abraço para os meus alunos, senão eles brigam comigo. Como é que chama a tua escola? O Roberto Alves e Alírio Figueiredo Brasil. Em quais bairros? Vila Fátima e Vila Baus, em Guarulhos, as duas. E assim... E lógico que o debate, ele aflora, os alunos eles têm a vontade de discutir, de aprender, de dar a opinião deles. Sobre, por exemplo, sei lá, a lei do aborto, que foi aprovada agora na Argentina. Você não pensa que os alunos de 15, 16 anos, eles estão fora do mundo, da sociedade, das coisas que estão acontecendo? Eles têm opinião. Tem a opinião deles, eles discutem e falam, e você entendeu? E o aluno, ele não é uma coisa vazia. Sim. Eu acho que o MBL pensa que o jovem é vazio. O aluno não é objeto, ele é sujeito. Não, com certeza. Então ele tem a opinião dele, então aquilo ali é um aprendizado. Perfeito. E não existe isso daí. Eu não sei aonde eles criaram isso. Eu acho que essas estratégias reacionárias também, esses movimentos MBL, não sei o que lá. Alexandre Frota, né? O Alexandre Frota, que é o ministro. O ídolo da cultura, o ministro da cultura deles é o Alexandre Frota. Agora, eu estava trabalhando no Uber lá no Rio de Janeiro. No Rio ou aqui em São Paulo, não me lembro. O Edu nos avisa que tem agora, Pedro, uma participação do Diese, o Clemente Gans Lúcio, que é o diretor técnico do Diese. Elas querem mandar um abraço para o Clemente. Nós não temos tido tempo de conversar, e o Clemente, você conversa e aprende muito com ele, né? Que ele é um jeito muito lúcido, muito correto. Temos a mensagem do Clemente, que vai falar da agenda prioritária da classe trabalhadora, que foi lançada dia 6 de junho aqui em São Paulo, e ontem o movimento sindical já conseguiu entregar, por exemplo, para o Eunício, presidente do Senado. Havia também a tentativa de entregar para o Maia, Rodrigo Maia, porém, em razão de muitas atividades na Câmara, eles não conseguiram entregar, mas tudo isso será entregue para o poder legislativo, Câmara, deputados, lideranças partidárias e assim por diante. E o Clemente vai falar sobre essa agenda. Eu peço que eu eduque. Roda o VT. As centrais sindicais, CUT, Força Sindical, UGT, CSB, Nova Central e Intersindical lançaram a Agenda Prioritária da Classe Trabalhadora. São 22 propostas para recolocar o Brasil na trajetória do desenvolvimento a partir da ótica do mundo do trabalho. A geração de emprego, o crescimento da renda, a melhoria nas condições do trabalho e, evidente, a melhoria nas condições sociais, no padrão de vida, na qualidade de vida e na sustentabilidade ambiental.
São 22 propostas que as centrais apresentarão aos candidatos à presidência da República, aos candidatos a governos estaduais e principalmente propostas para o debate público, para que o movimento sindical possa atuar no sentido propositivo de indicar caminhos para a retomada do crescimento e do desenvolvimento social do nosso país. Muito obrigado, Clemente Gans Lúcio, diretor técnico do DIEESE. Já vou imediatamente às perguntas para o Pedro Zanotti Filho, nosso convidado, pela nossa Ariane Soares. Pode ser, Ariane? Podemos? Vamos dar início com a pergunta do Roberto Samuel. Ele é jornalista e apresentador do programa de TV Tribuna Livre, em Guarulhos. Abraço ao Roberto Samuel. Muito obrigada, Roberto. A lei da mordaça não seria um reflexo do desconhecimento dos parlamentares sobre o dia a dia nas escolas? Como mudar essa situação? Boa noite, Roberto. O Roberto é um grande amigo. Inclusive o Roberto, né, no início do programa eu falei que a TV, eu não falei que era o Roberto. Foi o Roberto que abriu o espaço para essa discussão e abriu espaço para os dois lados também. Bacana, é. Ele levou o pessoal do MBL para falar e levou os professores da rede municipal também para falar. Então, foi até boa a pergunta do Roberto, que eu aproveito para enaltecer o trabalho que foi feito do sindicato, como o João falou, na questão desse enfrentamento, porque nós fizemos esse trabalho de conversar com os vereadores. Inclusive, para não ser injusto, né, o vereador Serjão Inovação, eu acho que ele é do PSL lá de Guarulhos, ele é presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal. Sim, sim. Ele recebeu 3 professoras, diretoras do sindicato, a Sara, a Viviane e a Paula. Né, pediu para conversar com ele, porque elas queriam estar explicando para ele, sim, sim. E ele foi atencioso, não, foi até uma pessoa humilde, assim, no sentido de receber, de entender, e naquele momento foi até muito bom, né, como o João falou, nós não fizemos o ataque frontal aos vereadores, a gente fomos conversar com quem, né, abria o espaço, e o Serjão foi um cara que abriu o espaço, e ele entendeu a ilegalidade da coisa e tal, que nem chegou na comissão dele, mas ele, naquele primeiro momento, depois de ter conversado com as professoras, ele se colocou à disposição de que ele entendeu que o projeto também era inconstitucional. E assim, eu acredito que, viu, Roberto, essa onda reacionária mesmo, não é nem a questão do professor não entender, o vereador não entender o dia a dia nas escolas. Alguns vereadores até, nós temos vereadores que são professores lá, né? Tem a professora Genilda, que é professora da rede, que ela é concursada na rede e tal, vereadora. Professor Jesus, que também é vereador, né? Inclusive do DEM, do partido que foi proposto, o vereador também do mesmo partido que ele, e até interessante porque conversando com o Jesus, que é do mesmo partido do vereador, ele falou que se fosse para votação ele votaria contrário. Interessante. Entendeu? E é do mesmo partido dele. E que faltou mesmo foi a questão deles ter o conhecimento mais ainda da legislação, né? Conhecer a educação na questão da legislação. Perfeito. Então a coisa soa bonita, escola sem partido. Sim. Aí tem até aquela coisa agora de criminalizar os movimentos de esquerda, criminalizar a esquerda e a direita é boazinha, não sei, ou também a esquerda fala da direita. Então parece que tudo partidarizado. Numa escola não é partidarizado. Claro. Ô Pedro, você preside o sindicato dos servidores municipais, você é professor de História. Tem lá 7, 8 mil professores. Alguma vez chegou ao sindicato uma reclamação de pai de aluno de que algum professor teria feito proselitismo ideológico em sala de aula? Nunca. Aliás, a nossa rede, o projeto, então na época foi tentado falar com o vereador Laércio também sobre isso e até conseguimos falar, se expressar e tal, que a nossa rede, ela atende hoje, tirando o EJA, né, que é a Educação Sim. dos Adultos, e não é tão grande assim o número, mas os 120 mil alunos que tem na rede municipal de Guarulhos hoje... Quantos são? De 120 mil. É gente, hein? 120 mil. É de 6 meses a 11 anos de idade. Tá. Então, assim, chega a ser
Eu não sei aonde que está partidarizando isso daí. No ensino infantil? Vai fazer pregação ideológica na hora que troca a chupeta da criança. Deve ser. Chupeta vermelha, chupeta verde e amarela, não sei como é que faz isso daí. Então era sem sentido. Eu acho que até o tal do MBL, ele não consultou a rede municipal de Guarulhos para conhecer. Lógico que a rede municipal de São Paulo, ela tem o adolescente, sim, mas é uma rede mais estruturada e algumas cidades têm. A nossa não. O adolescente, ele está na rede estadual, que eu trabalho na rede estadual. Correto. Então a prefeitura de Guarulhos, ela atende até os 11 anos de idade. Entendi. Com 12 vai para o estado. A lei não teria nem eficácia, né? Ainda que fosse aprovada. Nenhuma. É uma bobajada, né? Muito bem. Pedro Zanotti Filho, presidente do Sindicato de Servidores Municipais de Guarulhos. Este programa que você assiste hoje pela internet passará em Guarulhos no sábado. Deixa eu ver se eu tenho aqui o cartazinho. Sábado, tá cheio de Brasília. Guarulhos. TV Guarulhos, todo sábado, das 20h30 às 21h30, canal 3 da NET. Então você poderá assistir ao programa com o Pedro Zanotti. Em Brasília, capital federal, toda terça das 18 às 19 horas, na TV Comunitária de Guarulhos, canal 12 da NET. Então nós passaremos, Pedro, você está falando aqui, passará em Guarulhos e depois também passará em Brasília. Eu queria saber se eu posso encaminhar perguntas, ou você toca o programa, Edu? Vamos lá. Como não houve manifestações, vou tocar o programa com o Pedro. Pedro Zanotti, além de ir à Câmara fazer protestos, conversar com os vereadores também, naturalmente, procurar algum espaço na imprensa, usar a rede de comunicação do sindicato, eu acho que, me parece que vocês utilizaram bastante o Facebook, os próprios professores. Isso, lógico. Discutiram, no WhatsApp, um passou por outro. Rolou muita discussão nesse enfrentamento, rolou muita discussão na internet, não rolou? Rolou. Então, João, no primeiro momento, o que acontece? A proposta do vereador, com esse apoio desse MBL, era levar a discussão para uma conversa rasa, né? Aquela conversa ideológica, aquela conversa de esquerda, do Che Guevara, que não era o real debate da coisa. A ideia, os professores, eles queriam discutir a questão relacionada ao comportamento realmente da sala de aula, né? Da questão, como diz, da mordaça mesmo, do professor não poder falar de determinados assuntos, não poder, como é que fala? Não é querer doutrinar ninguém. Sim, sim. É a questão do professor ter a liberdade de trabalhar os assuntos, né, independente das suas posições ideológicas e dos alunos e o espaço ser o espaço realmente democrático. Porque o que tem hoje é o espaço, a transformação que a sociedade cobra, né, inclusive todos quem milita na área da educação, é a escola democrática, né? Tanto se fala hoje em dia que as decisões ser tomadas pela comunidade, pelos professores, né, pelos discentes também, as decisões têm que ser tomadas por todos. Sim. E os debates também têm que ser feitos com todos, no campo das ideias, do respeito. Perfeito. Agora, Pedro, você está numa sala de aula, você dá aula para alunos adolescentes, certo? Isso. Eu tenho a impressão que a molecada procura muito professor para perguntar sobre assuntos. Vale história, então. O bate-papo ou seja, a matéria, você está relacionado a tudo. Fazer pergunta e ter debate dentro do ambiente escolar é uma coisa natural. Natural e normal. Eu não sei onde eles criaram, eles pegaram alguma pincelada na internet de ações, texto fora de contexto, de discussão que não era a mesma coisa e aí abraçaram essas ideias. Só para você ter uma ideia, João, agora no currículo escolar do primeiro ano, que seria o primeiro ano do ensino médio, que são alunos de 16 anos, acabei de trabalhar agora, aliás, no segundo bimestre, é sobre a democracia ateniense. Do Cristo, né, 509 e tal, como que era a democracia
direta, diferente da democracia representativa e tal. E o material do Estado, ele é bem objetivo nisso. Ele coloca que a ideia principal, o conhecimento que é para ser trabalhado com os alunos sobre a questão da democracia grega, é que os alunos desenvolvam a capacidade do entendimento da democracia representativa e de como se deu as democracias. Sim. Então agora você imagina como 40 alunos, 16 anos, e você conduzir um debate, lógico que você vai preparar a aula, você vai procurar texto base, eu faço isso, né? Procuro várias opiniões, procuro os fatos históricos também e vamos deixar a molecada falar, vamos deixar os meninos trabalhar, fazer o que der, ter os trabalhos apresentados, seminário, e o trabalho que nem agora, eu fico pensando, o trabalho desse bimestre dos meninos do primeiro ano lá da escola onde eu dou aula, do Roberto, o pedido era eles fazerem um trabalho de pesquisa de 2 tipos de democracia, de 2 países diferentes. Sim. E eles relacionarem o sistema político, de como que era, dentro daquilo que foi estudado da democracia grega. E quem escolhe os partidos? É o professor ou os moleques que escolhem? Então, eu não sei aonde que eles criaram o partido. Não tem, a discussão, ela é dentro do ambiente escolar, ela não é discussão política. Eles transformaram o MBL e pensa que a escola, a sala de aula, é um diretório de partido político. Não é isso, não existe isso. Tá. Não tem, o debate não é vote nisso, vote no A, vote no B, não tem isso. Perfeito. Eu espero, talvez o MBL defenda aquele tipo de democracia das jaulas. E nós vimos agora nos Estados Unidos o Donald Trump, esse insano, separando famílias e enfiando crianças dentro de jaulas, como se fossem animais, né? Nem animal se deve colocar em jaula, deve se evitar. Separando famílias, criando um problema terrível, né? O MBL gosta desse tipo de democracia aí, porque eles são tutelados lá e provavelmente, estou falando provavelmente que eu não tenho prova, provavelmente até recebam recursos dessas fundações norte-americanas e dessas universidades hoje que são ligadas e fundações às agências, né, tipo NSA, né, CIA, CLA, como fala, e etc. Mas vamos seguir aqui o programa, senão a gente divaga muito. Há uma reportagem de um evento importante que aconteceu em São Paulo, que foi a entrega do título de cidadão paulistano ao João Guilherme Vargas Neto. João Guilherme Vargas Neto, consultor sindical e seguramente uma das melhores cabeças políticas do Brasil. Nós tivemos lá, até a Ariane que fez as matérias, se não me engano, eu acho que tentei fazer uma reportagem lá, não lembro nem se foi editada. Vamos à matéria, voltamos já com Pedro Zanotti Filho, presidente do STAP de Guarulhos. Por iniciativa do vereador Eliseu Gabriel, do PSB, o consultor sindical e analista político João Guilherme Vargas Neto recebeu no dia 8 de junho, na Câmara Municipal, o título de cidadão paulistano. Então, o João Guilherme é uma pessoa que está sempre, não está tão exposta, né? É uma pessoa que está sempre por trás, dos bastidores, mas é uma pessoa extremamente importante, uma pessoa muito importante na luta contra a ditadura. Um militante político da maior importância, sério, dedicado, sincero. E depois que ele terminou esse horror, que é uma ditadura, ele começou a trabalhar na orientação aos sindicatos, assessoria aos sindicatos, com todo o seu conhecimento, né? Quer dizer, ele na verdade é um grande político, então ele ajudou muito os sindicatos, assessorou vários sindicatos de São Paulo, até do Brasil, formulando as questões políticas e sindicais fundamentais para a luta dos sindicatos. O João, uma cabeça brilhante, um caráter, como diria eu para ele, que ele daria risada, um caráter imexível, uma capacidade de entender o que se passa no país e fora desse país. Nada mais justo essa homenagem. Alguém que contribuiu muito realmente para o crescimento, politicamente falando, da sociedade brasileira. Nós militamos nos anos 80 na luta contra a ditadura, fizemos parte do Partido Comunista Brasileiro e desde então o João sempre se vinculou ao movimento operário, movimento sindical brasileiro. O João Guilherme é um pregador
permanente da unidade dos trabalhadores para que a gente consiga vitórias. João Guilherme é uma dessas pessoas que tem se tornado cada vez mais rara, que ele é um homem de uma cultura completa, assim, ele enfia o nariz em todos os lugares, ele manja de muita coisa, ele estuda e se interessa e pesquisa muita coisa. A área de especialidade dele é a área sindical, e nisso ele é inestimável. Ele é uma pessoa, é um trabalhador febril, né? Trabalha muito, né? E tem um bom senso político, muito bom senso político. Inclusive hoje, em relação ao movimento sindical, as vitórias, as possibilidades, né? É uma pessoa rara, é singular. São Paulo ganha com esse novo cidadão paulistano. É uma pessoa incansável na defesa do sindicalismo, na defesa do trabalhador. Ele tem uma produção incrível. Para a nossa entidade, para o Cinesp, ele tem ajudado muito a encontrar caminhos, a trabalhar pelo gestor educacional da rede municipal de ensino. O João é uma pessoa que contribui muito com a parte acadêmica para o movimento sindical. Eu estou nos metalúrgicos há 10 anos e o João está há muito mais tempo que isso, sempre contribuindo de forma muito lúcida, tentando ajudar o movimento sindical a superar suas dificuldades, e é um momento difícil que a gente vive hoje, e o João sempre teve essa ligação entre os trabalhadores e a academia. Muito bem, voltamos com o programa, hoje o segundo programa da série Sindicalismo e Enfrentamentos, falando do enfrentamento vitorioso, liderado pelo STAP, Sindicato de Servidores Municipais de Guarulhos, contra a lei da mordaça, uma bobajada desse MBL, dessa porcaria desse MBL, e que foi derrotada lá, não no campo estreito, como faz o MBL, que é de direita, extrema-direita, estreito. Não, a luta foi ampla, o sindicato conseguiu mobilizar o professorado, os professores mobilizaram pais de alunos, e chegou na imprensa, e setores formadores de opinião da sociedade local se somaram, a Câmara de Vereadores teve bom senso e o projeto morreu na praia. Então nós estamos falando com o Pezzanotti Filho dessa experiência, porque o movimento sindical vem sendo muito castigado, primeiro pelo desemprego, pela crise econômica brasileira, e depois por uma sequência de leis draconianas que visam quebrar o espinhaço do sindicalismo, mas não quebrarão. E esta vitória mostra o vigor do sindicalismo e sua inserção na sociedade, não só na categoria, na questão da corporação. Nós temos mais perguntas, então eu passo a nossa Ariane Soares para que encaminhe ao professor Pedro. Vamos encaminhar então a pergunta de Heleno Benedito da Silva, que nos acompanha agora pelo programa. Ele muda um pouco do assunto, mas antes ele pergunta: o projeto apresentado na Câmara por um vereador, ele é integrante do MBL, mas logo abaixo ele faz outra pergunta. Pedro, como é que você avalia a situação do HMO? O Heleno foi sindicalista em Guarulhos. E vereador também, vereador na Câmara Municipal de Guarulhos. Guarulhos. O companheiro Heleno, né? O Heleno é um cara de luta mesmo, merece todo o respeito dos trabalhadores do movimento sindical. O Laércio tem um vereador que é um dos integrantes, o idealizador do MBL, que é o Fernando Holliday. Aqui de São Paulo. Ele é do DEM, né? Sim. Esse vereador é do DEM. Então eu acho que essa proximidade do DEM com o próprio MBL, eu acho que deve ter sido através do diretório provável, e tal, mas o vereador não é militante, não. Do MBL, não. Ele não é. Eu acho que deve ter vindo... Ele é inteligente suficientemente para não entrar numa fria dessa. Eu até achei estranho o doutor Laércio apresentar isso, porque ele sabia da inconstitucionalidade do projeto, então foi muito estranho mesmo. O HMU hoje é uma situação, o HMU, Hospital Municipal de Urgência de Guarulhos, infelizmente foi terceirizado na gestão do prefeito Guti agora, né? Ele resolveu terceirizar e ele... Por um lado, o Guti, infelizmente, é ruim para a população de Guarulhos e foi ruim para o Sindicato dos Servidores Públicos de Guarulhos, apesar de que, com a terceirização do hospital, diferente da iniciativa privada, nenhum funcionário foi demitido, né? Não perdeu a sua vaga de emprego, mas estava lá há muito tempo trabalhando no hospital e se sentiu mal de ter que sair do hospital para entrar em empresa terceirizada. Mas eu acredito assim, Heleno, que para o movimento sindical o CUT está fazendo um favor ao contrário, né?
porque ele está mostrando que a terceirização é muito ruim. Sim. Ele está mostrando que a terceirização é ruim para o usuário, a terceirização é ruim para os trabalhadores, a terceirização é ruim para a cidade. Então ele conseguiu fazer o tripé da terceirização. É o tripé da coisa ruim. Agora, o secretário-geral do nosso sindicato, o Rogério, companheiro de luta, gente boa pra caramba, ele é presidente também do Conselho Municipal de Saúde da cidade de Guarulhos, e ele teve o aviso através pelo conselho, que os médicos da Gerir, o diretor médico da Gerir, já avisou que o HMU agora, nesse exato momento, só vai atender urgência e emergência, porque eles estão sem receber desde abril. No início era um contrato de alguns milhões lá, acho que 12 ou 13 milhões por mês, depois vai passar para 20, né? E continua do mesmo jeito a situação do HMU precária. Perfeito. Os números são horríveis, né? Através do conselho, o Rogério teve acesso. E o povo pagando a conta, sofrendo. E o povo pagando a conta e mais de 200 milhões por ano indo para aquele ralo lá que está sendo, e não é nem a questão dos 200 milhões, a questão é as pessoas ter o acesso, né? Gastou 200 milhões e tivesse a saúde, tivesse um hospital bom, atendendo, né? Com os médicos recebendo salário, tudo direitinho, mas é o contrário, é o dinheiro saindo e o atendimento ruim. Tem uma velha música do Chico Buarque em que ele fala assim: dormia a pátria distraída sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. A terceirização de serviços no setor público é transação tenebrosa, é bandalheira. Por trás de cada contrato desse tem no mínimo roubo, desvio de dinheiro e favorecimento para grupos. E Guarulhos, eu não quero acusar o Guti, aliás eu nem conheço o Guti, pelo seguinte: o HMU, ele está do Hospital Samaritano de São Paulo, 25 quilômetros. Ele está da Beneficência Portuguesa, 23 ou 24 quilômetros. Ele está do Sírio-Libanês, 23 ou 24 quilômetros. E ele está do Einstein, 28 ou 30 quilômetros. Todas essas instituições que eu citei de saúde são de excelente qualidade. Todas ali têm esse tipo de OS. Então, em vez de ele vir buscar uma OS, ou CIP, como é que chama? O CIP, OS? OS. OS. A 23, 24 quilômetros, ele vai em Goiânia buscar. Ora, evidentemente que é suspeito, né? Por que eu vou buscar em Goiânia? Aliás, uma entidade que já estava com problemas lá e adiantou, deu um dinheirama desgraçado ainda, antes deles começarem a trabalhar. Isso é crime. Eu não sei por que os sindicatos e o conselho não moveram uma queixa-crime, uma ação na área criminal contra o seu prefeito. Porque se ele faz um ato desse usando dinheiro público e está prejudicando o dono do dinheiro, que é o próprio povo, ele precisa responder na esfera criminal, no mínimo. Eu seria mais agressivo e mais contundente, porque... E lembrando que nós ganhamos, né, João? Na justiça, nós duas ações na justiça, até lembrando, teve uma situação lá, o STAP, o Sindicato dos Servidores Públicos de Guarulhos, foi o primeiro a questionar o contrato da Gerir na justiça. Nós ganhamos a primeira instância, nós conquistamos uma liminar também na primeira instância, na época, né, que tinha 120 dias para romper o contrato, mas infelizmente, né, os procuradores da prefeitura, lógico, o prefeito também, ele recorreu, né, dessa decisão, ele conseguiu derrubar essa liminar. O processo foi julgado na primeira instância, vitorioso. Sim. Eles recorreram no tribunal, o processo continua no tribunal e a gente tem total confiança de que no tribunal vai manter a decisão da primeira instância. É que o sindicato, assim, a limitação, infelizmente, do sindicato na questão do contrato, ele foi na questão trabalhista. E civil, né? Não cabe na área criminal. Porque os trabalhadores foram lesados, então a gente agiu totalmente nessa área. E até a pergunta do Heleno, nós temos 34 vereadores, né? Eu acredito que vai ter uma vereadora também, não vou ser injusto, vou falar o nome, não posso ter errado, mas eu acredito que a vereadora Genilda também, ela também tem ações contra a Gerir também. Eu acho que eu já vi uma publicação dela. Perfeito. Genilda Bernardes de Guarulhos, vereadora. Perfeito. Nós temos um intervalo, mas no intervalo, corrigindo aqui, né, que às vezes se exalta. É verdade, o sindicato tem 2 ações na justiça vitoriosas, e quando eu li o laudo, o parecer da procuradora do Ministério Público, inequívoco,
de crítica, de condenação e praticamente de criminalização daquele contrato mandrake tenebroso que foi feito prejudicando o povo de Guarulhos. Aqui em São Paulo tem, deve ter em Campinas, deve ter em Guzolândia, em todo lugar deve ter essas, que agora virou uma prática institucionalizada no país inteiro, horizontal. Pedro, vou pedir licença porque há um momento aqui de mensagem de uma entidade que nos acompanha, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e Cultura, e presidido pelo professor Oswaldo Augusto. Nós vamos passar a mensagem dele sobre o custeio sindical e voltamos já já para as perguntas com a Ariane Soares. Pode ser, Ariane? Pode ser. Então vamos lá. Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou falar sobre os 40% que você não vê. Sim, isso mesmo. Nós brasileiros destinamos cerca de 40% de toda a nossa renda mensal para o pagamento de impostos. Estes impostos estão distribuídos nos serviços públicos. Quando você paga a energia elétrica, a água, realiza suas transações financeiras ou compra qualquer produto, você está pagando imposto ao governo. Alguns impostos passam despercebidos, mesmo porque estão embutidos no preço final dos produtos. Olhe estes exemplos. O imposto sobre a renda de pessoa física atribui imposto que vão de 7,5% a 27,5% todo mês. O ICMS é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, cobra 18% cada vez que você compra um produto. O ISS, imposto sobre serviços, arrecada 5% para a sua cidade, e tantos outros, como o IPVA e o IPTU. Agora sabemos que todos esses impostos, juntos, comprometem 40% do seu salário. Me diga, e o que você recebe de volta do governo? Lembra daquele seu colega que não acredita na importância de contribuir com o imposto sindical? Aquele que não abre mão dos seus benefícios, mas vive dizendo que não acredita na eficiência do seu sindicato? Você sabe qual é a porcentagem da contribuição sindical? 0,25% ao mês. Ou 3,33% uma única vez no ano, que representa um dia do seu trabalho. Vamos fazer uma conta rápida. Vamos imaginar um trabalhador, um auxiliar administrativo escolar, aquele que trabalha em creches, berçários, escolas e universidades particulares, e que recebe um salário médio de R$1.000 mensais. Todo mês, o governo retira R$400 da sua renda. E o sindicato? R$2,50. Um auxiliar administrativo escolar que recebe R$1.000 mensais contribui com R$400 de impostos para o governo, que não beneficia em quase nada, e contribui com R$2,50 para o seu sindicato, que trabalha pelos seus direitos. Olha alguns exemplos: cesta básica, bolsa de estudos, abono salarial, e ainda é o seu sindicato que discute o seu aumento salarial. Será que 0,25% ou R$2,50 é um valor alto diante de tantos benefícios? Sempre vai haver alguém dizendo que a contribuição sindical é desnecessária. Não caia nessa armadilha. Pense, você abriria mão de todos os seus direitos e benefícios em troca de economizar 0,25% do seu salário? Saiba que são estes 0,25% que contribuem para que o seu sindicato exista. Pense nisso. Muito bem, voltamos aqui com o repórter sindical Mundo do Trabalho no Ar, hoje sindicalismo e enfrentamentos, contando basicamente o enfrentamento vitorioso liderado pelo Sindicato de Servidores Municipais de Guarulhos, que derrotou a lei da mordaça do infame MBL. E está aqui o seu presidente, Pedro Zanotti Filho, que evidentemente teve a condução política da resistência e da luta. Eu paro de falar e peço para a Ariane Soares encaminhar a pergunta. Temos perguntas ao Pedro? Temos, Pode ser? Temos. A diretora do sindicato, do STAPS, Sindicato de Servidores Municipais, Sara Santana, que também é presidente do Conselho Municipal de Educação de Guarulhos, mandou uma pergunta. O fato de projetos como a Lei da Mordaça estarem fundamentados em posicionamentos muito conservadores, de interesse de segmentos da sociedade ligada
aos partidos de direita e que querem implantar nas escolas retrocessos de gravidade, semelhante aos que já foram impostos contra os direitos dos trabalhadores e direitos humanos, entre outros? Como combater a estes ataques? Como mobilizar e informar a população? Boa, Sara. A pergunta da Sara é boa, né? É para jogar o presidente na lama. Não. Ela é professora, né? Ela fez uma pergunta muito boa. Sara, eu acho que, assim, é fazer o que vocês fizeram. Você, a Paula, a Viviane, foram fundamental, né, nisso que o João está falando, dessa construção inteira da visibilidade, tá conversando, tá informando. Foi muito importante, ela sabe que foi a dificuldade dentro da própria categoria, logo no início, né, quando o projeto ia ser deliberado a primeira vez, a categoria participou muito pouco, porque também não entendia. Eu acho que o papel do sindicato é promover, sim, esse debate, principalmente na questão dos direitos. Eu acho que o sindicato faz muito isso. O sindicato de hoje, ele discute além das vantagens, né, das lutas, dos direitos, vantagens que eu digo de somar direitos, né, somar vantagens, cesta básica, essas coisas todas, ele discute cidadania. Eu acho que todo sindicato hoje ele discute cidadania. E o enfrentamento que o STAP fez, junto também, não deixando de fora o Simpro Guarulhos, né, da Nara, né, a PUESP também Guarulhos, e toda essa unidade desse enfrentamento, ele mostrou muito isso para a sociedade guarulhense. A gente percebeu que a discussão ela saiu até do campo, daquele momento só os professores estão discutindo isso, né? Porque é um discurso raso, a gente sabe que é um discurso raso, eles usam coisas pontuais, como eu disse, pegam uma situação, você tem 120 mil crianças na rede, eles pegam uma criança de chupeta vermelha e eles colocam como se está sendo feito. Eu digo chupeta vermelha, gente, porque como eu falei, a nossa rede é criança, né, de 6 meses a 11, 12 anos. Já fala que é bolivariana. Já pega aquele fato e faz isso daí sem ter um debate. Então é importante sim ter a discussão e os professores estarem participando cada vez mais desse tipo de discussão. O sindicato também, né? O sindicato é importante. Perfeito. Os demais também. O STAP é filiado à Força Sindical. Hoje, pela manhã, eu estive na Força Sindical participando de um debate importante, porque lá esteve o Aldo Rebelo. O Aldo, pré-candidato à presidência pelo Solidariedade, e ele falou lá para um grupo de 120, mais ou menos, dirigentes, e expôs lá a visão que ele tem do Brasil, que é uma visão progressista, e depois respondeu a perguntas e debateu. Eu fiz uma entrevista, eu mesmo estava lá, acabei gravando uma entrevista com o Aldo, e a gente vai exibir lá no canal YouTube da Agência Sindical, e depois também reproduzir aqui no programa e compartilhar com o site com quem nós temos boas relações, porque o Aldo focou muito a questão da educação, né, e das desigualdades na educação. Disse, por exemplo, escolas aqui em São Paulo onde a mensalidade já chega a 12 mil reais, e ele foi lá no Rio Purus, lá no Alto Amazonas, e o aluno pega um barquinho, ele mesmo vai, chega numa escola de beira de barranca de rio. Então são as desigualdades brasileiras, ele apontou muito bem. Nós vamos mostrar depois a fala do Aldo, que foi esclarecedora, lúcida, progressista. E as boas lutas são as lutas amplas, como vocês travaram lá em Guarulhos. Quem quiser ser estreito, entra para uma seita, e lá na seita todo mundo pensa igual a você, lá você pode ser estreito à vontade. Na ação sindical, cívica e política, você tem que ser amplo. Ariane, tem mais perguntas? Temos. Falando em luta, é importante encaminhar também a pergunta do diretor do Sindicato dos Servidores Municipais, Leandro Martins. Ele diz assim: recentemente um GCM foi punido por manifestar o seu pensamento na Câmara Municipal. Diante dessa penalidade, o sindicato se mobilizou o departamento jurídico e, após isso, a Secretaria de Segurança Pública resolveu suspender a punição. Como que você avalia isso? E mais, isso é uma tentativa clara de mordaça do servidor? Eu estou inventando, né?
Câmara sem partido. Câmara sem partido. Aqui, Embora o companheiro lá guarda, acho que não seja de partido nenhum. Foi um fato muito triste, vai ficar para a história até da Câmara Municipal, tanto que eu usei a tribuna para me dirigir a todos os vereadores e ao presidente da Câmara Municipal, porque para o público que está assistindo, eles entenderem, uma audiência pública, um guarda participou, um guarda civil municipal participou da audiência pública, né, na condição de cidadão, sem farda, no dia da folga, e ele indagou o secretário que estava na audiência pública, né, porque a audiência pública é uma audiência pública, o secretário vai e ele vai responder as perguntas dos munícipes que estão participando. Sim. Né? Então, no momento lá, quem estava presidindo era o vereador Geraldo Celestino. O vereador Geraldo Celestino achou que o guarda tinha se exaltado, porque o guarda comentou que o secretário tinha dito, já estava certo com o prefeito, uma determinada evolução que eles teriam, que já estava certo, já tinha conversado, inclusive, com a comissão. Só que esse guarda faz parte da comissão que foi eleita dentro do sindicato. Sim. E não foi feita reunião nenhuma com comissão. Tá. E aí o guarda falou, o senhor está mentindo, essa reunião não existiu. E dentro dessa fala, abriu-se uma sindicância e por ele ter dito que o secretário estaria mentindo, ele estava ia sofrer uma penalidade de 1/3 do seu salário, né? 10 dias de suspensão. Poxa vida, que porque absurdo. ele disse isso. Então, um absurdo. O sindicato se mobilizou da melhor maneira, usamos a tribuna, encaminhei os documentos para o vereador, que é presidente da Comissão de Funcionalismo, o vereador Rafa Zamprônio, se colocou à disposição, inclusive falando comigo, Pedro pode, né? E o interessante é que o vereador Rafa Zamprônio, ele é do partido do prefeito. Sim, né? sim. E até chegou ao conhecimento do sindicato, não sei se é verdade também, mas ele pode falar, porque chegou ao conhecimento de que o prefeito também não concordou. Sim. Né? E outros secretários também não concordaram. O secretário de gestão falou para mim que achava um absurdo, que é o secretário Eduardo Camês. Eles exageraram na dose. Né? Exageraram. E não foi os secretários que fez, foi uma corregedoria da guarda lá, que fez essa penalidade, mas foi revertida no primeiro momento. Ele está suspensa, está trabalhando. Né? Aliás, começaria a suspensão ontem, dia 20. Certo. Né? E ele está trabalhando e atender um pedido do nosso departamento jurídico, que era suspender a punição, né, e desse o debate, a ampla defesa, se realmente ele fez isso que eles estão falando, mas de bate pronto o sindicato vai continuar brigando porque não tem punição nenhuma, porque, volto a dizer, e fica para os vereadores de Guarulhos se estiver assistindo, ele usou a tribuna da Câmara Municipal na condição de munícipe, dentro do espaço do parlamento guarulhense. Sim. Ele falou, né, eu até na oportunidade eu falei para o vereador Geraldo Celestino e vereador Geraldo Laurim, que é vereador do partido do secretário de Segurança Pública, né, que é do PSDB, eu falei, se o secretário se sentisse ofendido por uma fala, uma injúria, o secretário que processe o munícipe Rogério Antunes, o secretário que faça um boletim de ocorrência, só não poderia usar isso, João, com uma penalidade funcional. Sim, sim. Ele usou como uma penalidade funcional, uma coisa que era totalmente fora. E depois tem uma maldade, Pedro, porque vai no prontuário do guarda e atrasa qualquer evolução da carreira. Acaba com ele, acaba. Inclusive a luta que nós estamos agora, que é da ascensão, que o prefeito se comprometeu a fazer o acesso dos guardas, né, essa ascensão de um caso de patente, sim, seria patente, ele estaria fora. Sim. E ele foi eleito dentro do sindicato para fazer parte da comissão, é um cara que está discutindo, que está na mesa discutindo, e ele estaria fora do que ele está discutindo. Sim, sim. Né? E até isso nós não levamos até em conta, porque, né, como você bem disse no início, a gente procurou fazer sempre no campo das ideias, porque acreditamos até que o vereador Gilvano também não concorda com o que aconteceu. Sim. Aliás, nos documentos da sindicância, ele aparece dizendo que o Gilvan não tem interesse de punir, com a outra linguagem. Aliás, não combina nem com o perfil dele. O Gilvan é esclarecido, pacífico, de conversa. Né? Eu não tive oportunidade ainda, vou ligar para ele desse episódio aí, mas eu não acredito também que tenha partido do secretário
do Gilvan e esse tipo de atitude. Obrigado, Pedro. Eu quero aqui mostrar a agenda prioritária da classe trabalhadora, um material unitário do sindicalismo, democracia, soberania e desenvolvimento, com justiça social, trabalho e emprego no Brasil. CSB, CTB, CUT, Força Sindical, Intersindical, Nova Central Sindical de Trabalhadores, UGT, e que começa agora a ser entregue aos parlamentares. Por falar em sindicalismo, quero parabenizar a Mônica Veloso, metalúrgica de Osasco, integrante da CNTM, que, na ausência do Arthur Bueno de Camargo, que é o coordenador do Fórum Sindical de Trabalhadores, ela assumirá, pelo menos nesse período, a presidência de uma entidade que agrega as confederações, que é um ambiente, evidentemente, que não estou dizendo que é machista, mas é um ambiente onde tem uma hegemonia dos homens. E ter uma mulher lá eu considero um avanço, ainda mais uma mulher com a qualidade da Mônica, uma dirigente muito esclarecida e progressista. Mais uma pergunta para o nosso Pedro, é possível, Ariane? Porque o programa já está no fim. Sim, é possível, mas antes disso eu gostaria de agradecer a todos que enviaram suas perguntas. Temos bastante participação do Denilson, da Daiane, de outras pessoas também aqui, Augusto Santos. Muito obrigado pela participação. E vamos terminar então com uma pergunta de uma professora também, em Guarulhos, a Viviane Lourenço, que é diretora do STAP também. Vamos encerrar com algo relacionado ao tema. Ela quer saber qual é o impacto e perigo da aprovação da lei para os trabalhadores da educação. Nossa, discutimos muito isso no sindicato mesmo. A Vivi foi uma das professoras que teve totalmente engajada nessa luta, inclusive foi uma das que teve a ideia de estar procurando os vereadores. Ela procurou o vereador Serjão, que eu falei, que é da comissão. O impacto enquanto trabalhador, que naquele momento o sindicato enxergou, como eu falei para o João no início, era aquela coisa de perseguição mesmo. De perseguição que o professor estaria exposto caso essa lei fosse aprovada. Era a lei do denuncismo anônimo, denuncia anônimo. Era a lei falava que o professor não poderia jamais, como é que se diz, ensinar ou lecionar ou discutir algo que não fosse conforme o ensinamento dos pais. Está assim na lei. Sim. Então, você imagina, você vai discutir dentro do ambiente escolar, você discute um professor, eu vou usar até um exemplo básico, não bobo, um exemplo básico. O professor vai discutir cidadania, e ele vai discutir respeito, e ele vai dizer que todos somos iguais perante a lei, que todos têm que ser respeitados. Então, o hétero, o homossexual, o travesti, o bissexual, todos somos iguais. Aí o aluno vai chegar em casa, vai falar para o pai dele, meu professor falou que nós somos todos iguais e que o travesti também é igual. E aí esse pai, sei lá, pela cabeça dele ou pelo ensinamento dele, que infelizmente tem na sociedade brasileira, a gente sabe, ia lá e denunciava, não está conforme a lei, porque na minha lei, a lei diz que o ensinamento na escola não pode ter confronto com meus ensinamentos. Sim. E o meu ensinamento é que determinado grupo de pessoas, elas não são iguais, elas, sei lá, são esses pensamentos que a gente tem aí de pessoas atrasadas. Então é o retrocesso para a categoria ia ser muito grande. Eu, sinceramente, eu não sei o que poderia acontecer. Porque colocava o professor permanentemente sob suspeita, o que é absolutamente inadmissível. Mas eu quero finalizar o programa de hoje saudando o STAP, saudando o Pedro, a Viviane, a Sara, a Paula, professoras que integram a direção do sindicato, Camila e outras professoras e professores, o pessoal engajado profissionalmente na educação, porque tem os diretores, assistente escolar, tem toda a coletividade da educação, os demais sindicatos, as demais entidades, inclusive a Câmara de Vereadores, que teve o bom senso de não dar prosseguimento à lei da mordaça. Uma das razões do atraso do Brasil é porque aqui não há debate, não há diálogo e não há debate. Nós precisamos de mais diálogo e mais debate, sem partir da pré-condição de que eu esteja com a razão, que o Pedro esteja com a razão. Vamos debater
né? Chama as pessoas e depois os fatos, a razão acaba se impondo pela própria força intrínseca que ela possui. Então, parabéns aos que lutaram e obtiveram essa importante vitória cidadã, mais do que uma vitória sindical. A todos e a todas que nos acompanharam, eu mando um abraço e dizendo que na quinta-feira que vem estaremos aqui tratando também de um outro enfrentamento a partir do movimento sindical, não necessariamente um enfrentamento sindicaleiro. Então, um forte abraço, até quinta-feira que vem. A Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.